Olá, boa noite. Está começando o jornal O Âncora. A nossa equipe de reportagem foi até as ruas do bairro Vila Pinto mostrar a situação das calçadas por conta das grandes árvores. O repórter Giovanni Paulino mostra pra gente. Pelas ruas da cidade é comum ver árvores com raízes expostas e pedaços de calçadas que oferecem riscos aos pedestres. Em Varginha, no bairro Vila Pinto, esta árvore chamou a atenção. Ela fica em frente a uma escola infantil, onde há uma grande movimentação de pais e alunos. Para esta professora, a situação das calçadas prejudica a acessibilidade. Realmente, sobre esse problema que tem aqui no bairro, né, Vila Pinto, essas árvores com essas raízes desse tamanho, um deficiente físico mesmo não consegue passar aqui. É impossível, um idoso mesmo, que aqui tem muito idoso no bairro, crianças em frente à escola, né, tem perigo de se machucar, então esse problema precisa ser resolvido. É a mesma falta de ver essas árvores, né, que uma coisa simples que pode resolver e fica dando um transtorno desse. Em alguns pontos, a situação é ainda mais complicada. Aqui, por exemplo, a raiz tomou conta de toda a calçada, causando rachaduras e levantamento das pedras, o que dificulta ainda mais a passagem dos pedestres. Segundo o presidente do CODEMA de Varginha, Judas Tadeu Ladeira, o problema é antigo e precisa de um planejamento de melhorias. Varginha sofre uma situação bem interessante, porque tem uma parte velha da cidade onde as calçadas são muito estreitas e as árvores plantadas nessa calçada dificultam realmente a movimentação do cidadão comum, dos deficientes físicos. Para a arquiteta e urbanista Luciana Monterani, existem soluções para o problema. Seria fazer uma parceria, de repente prefeitura, a própria CEMIG, que tem hoje um manual de arborização, seria escolhendo árvores com as raízes mais pivotantes, mais profundas, né? Que as raízes não sejam tão na superficial, que é o que está acontecendo hoje. Por isso que as calçadas têm esse alto e baixo, né? Ela não fica uniforme. Durante a gravação desta matéria, a coordenadora da escola mostrada no início da reportagem abordou nossa equipe para se queixar da árvore que fica em frente à instituição. Procuramos o prefeito da cidade universitária, responsável pela escola, para falar sobre o problema. Esse procedimento aconteceu há uns 2 anos atrás, quando o Grupo Unis verificou as questões de acessibilidade referente ao MEC e solicitou ao CODEMA a intervenção de uma árvore na calçada da Vila Pinto, pedindo autorização de poda e da árvore. Porém, da calçada nós não podemos intervir, aí é somente CODEMA e prefeitura. O protocolo foi feito, mas pelo que entendemos e verificamos, o processo foi arquivado. O tempo de espera na fila de transplante pode variar de 3 a 5 anos no Brasil, um tempo considerado alto em muitos casos. É preciso que informações sobre este tema sejam divulgadas para que as dúvidas sejam esclarecidas e a doação consentida. Passar pela hemodiálise nem sempre é uma tarefa fácil, mas o que acontece quando alguém tem que passar por este processo novamente? É outro baque, né? Porque já tinha saído, estava livre, estava feliz demais. Esta é a segunda vez que Letícia passa pela hemodiálise. Ela já teve oportunidade de ser transplantada, mas depois de complicações, o rim teve que ser retirado. Foi 9 meses que eu saí da hemodiálise, para mim foi bom. Aí depois eu comecei a ir para São Paulo de 15 em 15 dias. Depois que eu comecei uma vez por mês, eu fui numa consulta, na próxima eu já fui passando muito mal. Aí eles me internaram e falou que eu perdi o rim, que eu precisava voltar para a hemodiálise. 31.881 pacientes estão na fila de transplante no Brasil. Estes são dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, referente a 2015. Segundo a ABTO, 2.333 pessoas morreram na fila esperando pela doação de órgãos.
Eusa sabe como é isto. Transplantada há 12 anos, ela também teve que passar pelo tratamento de hemodiálise, enquanto aguardava pelo transplante. Quando eu descobri, já estava com 24% dos rins só funcionando, já estava perdendo quase toda a função renal. Eu comecei a me tratar, mas já não tinha muito o que fazer. Então comecei a pesquisar e entrei para a fila lá em São Paulo de cadáver, porque, ironia do destino, eu tenho 11 irmãos e nenhum pôde ser doador, porque todos os 11 são diabéticos, ou pré-diabéticos, ou tem muita propensão a ter diabetes. O marido de Eusa observou durante o tratamento dela que os pacientes renais enfrentavam várias dificuldades, dentre elas a falta de informação. Assim nascia a ProRim. Durante 3 ou 4 anos eu fiz visita no hospital, paciente de câncer, e não sabia que hemodiálise era aqui. Foi preciso eu tomar esse chacoalhão, Deus me colocar esse problema na minha vida, né, para enxergar isso aqui na minha rua. Rogério é um dos membros da ProRim. Ele se emociona lembrando do difícil começo que a entidade teve. A gente fazendo com o coração, fazendo pelo bem do próximo, nós conseguimos mover amigos, movimentar pessoas que até não viveram situações como as nossas de transplante, de doação, e que abraçaram nossa causa, acreditaram e confiaram em nós. Foi ele quem doou o rim para sua irmã, Daniela. Ele salvou minha vida. Eu não precisei passar por hemodiálise. Eu acho que isso contribuiu muito para o sucesso do meu transplante, porque eu ainda estava, mesmo com com a insuficiência renal, eu ainda estava saudável. Para ela, que após 6 anos de transplantada, pôde novamente ser mãe, a ProRim é também um gesto de gratidão. Porque a graça que eu tive de Deus, de poder ter um irmão 100% compatível, de não ter passado por hemodiálise, de poder ter tido mais uma filha, eu sou muito abençoada. Então eu acho que muita gente, eu tenho muito que ajudar as pessoas, Isso é uma gratidão por tudo que eu vivi. O sul de Minas é conhecido como grande polo da agricultura e do cultivo do café. No entanto, há outro mercado que se destaca na região. Em Campos Gerais, na fazenda Serra da Boa Esperança, nossa equipe foi acompanhar o processo de fabricação de cachaça artesanal. Seu Gilmar, responsável pelo alambique da cachaça, que leva o nome da Serra da Boa Esperança, em Campos Gerais, vai nos mostrar o processo de fabricação da cachaça, desde o ato de macerar a cana até o ponto de comercialização. A garapa é separada da goma da cana e passa por um processo de limpeza. A parte de fermentação é realizada somente após a limpeza da garapa, e é neste galpão que o processo é finalizado. A dorna, recipiente onde a cachaça fica em repouso, é utilizada a cada 24 horas e reserva 1.200 litros de caldo, sendo utilizado somente 1.000 litros. Após cada ciclo de 24 horas, o processo é zerado e está pronto para destilação. O produto destilado é armazenado nos grandes barris para o processo de envelhecimento. Seu Gilmar abre as portas do estoque e nos mostra onde as garrafas, rolhas e caixas ficam guardadas para o processo de comercialização da cachaça. No ranking de exportação dos estados, Minas Gerais está em 3º lugar, ficando atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. A cachaça da Boa é comercializada em toda a região mineira, e lotes de produtos especiais são exportados para países como China e Alemanha. Em 2013, o produto sul-mineiro foi vencedor de um concurso na China, onde ganhou em 1º lugar. Berço de diversas iguarias, Minas Gerais, através de suas montanhas, mostra como conquistar o mercado com jeitinho mineiro de ser, pelas beiradas.
E quem disse que a terceira idade é a época para ficar parado? Você vai conhecer agora um grupo de idosos que tem compromisso marcado com o universo da atividade física. Eles fazem parte do projeto Academia de Rua, que existe há 9 anos em Varginha. A repórter Ana Carolina Maciel nos conta como funciona essa rotina. A Academia de Rua é um projeto criado pela CEMEL há 9 anos. Centenas de pessoas já participaram do programa, que tem como objetivo levar a qualidade de vida para a terceira idade. No Parque Novo Horizonte, são cerca de 20 pessoas que participam do projeto todas as manhãs. Dona Ismar é uma delas. Ela nos conta que antes de entrar para a Academia de Rua, vivia doente e não saía do posto de saúde. Professora do projeto desde que ele começou, Maria Virgínia aponta os principais benefícios da Academia de Rua. Além de bem-estar, os exercícios contribuem também para a sociabilização dos alunos. A atividade física para essa faixa etária é de extrema importância, capaz de prevenir doenças e até prolongar a vida. Dona Maria, que sofreu um grave acidente há alguns anos e procurou ajuda na academia, quase não tem mais sequelas e reconhece a eficácia dos resultados. A Academia de Rua também tem histórias de superação. Maria Virgínia nos conta que uma de suas alunas saiu de uma vida de sedentarismo e sobrepeso e hoje corre cerca de 5 quilômetros. A estação ferroviária de Varginha está desativada desde 2001 e é uma das muitas linhas férreas do Brasil que foram erradicadas com a mudança do transporte. Uma transformação cultural que interfere na vida econômica e política do país. Veja na reportagem. Os primórdios das ferrovias datam de 600 anos antes de Cristo, na Grécia, mas ela só começou a se parecer com o que é hoje lá pelo século XV, na Alemanha, quando as cargas eram puxadas pela tração animal sobre trilhos de madeira. Com o passar dos anos, a madeira foi substituída por ferro, e além da carga, pessoas passaram a ser transportadas pela linha. No Brasil, o transporte ferroviário começou a ser implantado a partir do século XVIII, pela iniciativa do Barão de Mauá, um bancário que usou do seu próprio dinheiro para trazer essa inovação para o país. Já em Varginha, a ferrovia chegou a partir do ano de 1892, com a expansão da Companhia Mogiana. Nessa época, eram as ferrovias brasileiras as responsáveis pelo transporte de boa parte da produção nacional de grãos, especialmente a de café. Mas com o passar dos anos, o Brasil acabou saindo dos trilhos, especialmente na época em que Juscelino Kubitschek era o presidente, pois sua política de expandir o Brasil 50 anos em 5 acabou priorizando mais as rodovias do que as ferrovias. Para o historiador Guilherme Prado, o fim das ferrovias prejudicou o desenvolvimento do transporte no país. E eu acho que foi um tiro no pé, porque a Europa, que está anos-luz na nossa frente, você anda de trens excelentes, barato. Hoje, muitas rodovias que foram de madeira, depois de ferro, estão acimentadas. Carlos Cornwell, formado em Direito e Ciências Contábeis, há anos estuda as ferrovias e conta quando elas começaram a ser substituídas pelos ônibus.
Os trens de passageiros deixaram de ser usados em 1976, porque aí já houve uma competição com os ônibus e nós tivemos até uma propaganda contrária às ferrovias. As pessoas, alguns jornais do estado de São Paulo, o que faziam? Olha, conheça São Lourenço, mas vá de ônibus. E sendo que o ideal seria conheça São Lourenço e vá de trem. Hoje, contabilizando o metrô, o Brasil utiliza apenas 3% do transporte ferroviário. Mas esse cenário ainda pode ser alterado. Há no país 60 projetos sobre trilhos em andamento ou estudo. Colocados em prática, eles somam um investimento de 100 bilhões. Mas será que isso é possível? O economista Pedro Portugal comenta a questão. Acredito que para isso sair do papel só uma parceria público-privada. Por quê? Porque hoje o governo, pelo que nós estamos vendo em todos os debates aí, essa PEC do teto dos gastos, por exemplo, que inclui investimentos como esse, ele vai ser uma camisa de força para o governo, se isso realmente for aprovado. A Constituição vai pôr uma camisa de força nos gastos públicos. Nesse sentido, não seria interessante, porque o governo não vai ter recurso para investir isso. E eu acho que no momento, enquanto nós não passarmos por um período de recuperação econômica, saímos desse ambiente de incertezas, de baixas expectativas e de ninguém sabe exatamente o que vai ser a política econômica do governo Temer, acho que por enquanto é um projeto que vai ficar no papel por um bom tempo. E assim encerramos a primeira edição do jornal O Âncora. Até breve e uma boa noite.